Bom dia a todos que estão chegando na nossa live de segunda-feira. Estamos iniciando mais uma semana. Estamos chegando ao fim já do primeiro mês de 2026. Quantas coisas já aconteceram. Todo mundo está falando que esse mês parece que ficou aí bem longo, né? Mas enfim, estamos aqui hoje. Agradeço a presença de todos que estão chegando. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Bom, hoje a gente vai iniciar uma espécie de quadro novo aqui nesse perfil, onde a gente vai bater um papo sobre relatos de expansão de consciência. Por quê? Porque essas histórias que eu vou contar ao longo das próximas semanas são histórias que aconteceram comigo. Olá, bom dia, Jackson. Seja bem-vindo. Gratidão, gratidão. São histórias que serviram de alguma forma para o meu aprendizado, para eu entender mais sobre o próprio comportamento humano e sobre mim mesma, e que fazem sentido eu compartilhar aqui com vocês, porque a jornada do despertar espiritual é uma jornada muito solitária. Então, quando eu comecei a ter essas experiências diferentes ou paranormais, a gente pode colocar da seguinte forma, eu não tinha muito assim com quem conversar. Então eu acredito de verdade que esses relatos que a gente vai começar a trazer neste perfil, nas lives de segunda-feira de manhã, eu espero que essas histórias, que esses relatos também possam ajudar quem está nessa caminhada, nessa busca do despertar da consciência, do despertar espiritual. Algumas dessas histórias eu já acabei contando aqui em outros momentos, só que foram momentos em que a gente estava falando sobre outros assuntos, então foram momentos que a gente não conseguia aprofundar essas histórias, né? Os insights, os aprendizados dessas histórias. Então, por isso também, eu também já havia prometido para vocês que eu ia fazer lives a respeito de histórias especificamente. E aqui estamos então, chegou o momento. Vamos lá então. A primeira história que eu vou contar. Maguite, seja bem-vinda! Bom dia! Então, a primeira história que eu vou contar vai ser a história onde eu tive um vislumbre, talvez a gente possa chamar assim, do que seria o amor incondicional que tanto se fala, que Jesus falava, né? Então, todos os domingos eu tenho o meu desenvolvimento mediúnico. Então é um momento, eu já criei o meu próprio ritual com livros, então acaba sendo um momento de estudo, meditação e contato com a minha própria espiritualidade. Então, nesses momentos eu acabo também escrevendo algumas coisas. Eu não sei se eu vou canalizando isso. Ao longo do tempo também eu fui me descobrindo médium de incorporação.
Então ainda é meio novo isso para mim, mas é um momento onde eu me conecto com estudos a respeito da espiritualidade, com os meus próprios mentores, e eu acabo tendo muitos insights nesses momentos. Pois bem, essa história, então, esse dia aconteceu quando num momento muito difícil da minha vida. Então, como a gente já aprendeu, quando eu trouxe a roda da fortuna, um dos arcanos maiores aqui do tarô, a nossa vida ela é feita de ciclos, de oscilações, de movimentos, ou seja, de altos e baixos. E eu estava numa fase da minha vida onde eu estava assim, no fundo do poço, lá embaixo, assim. Foi ano passado isso. Eu não lembro se foi entre o começo do ano passado e a metade do ano passado que aconteceu essa história, tá? E eu tava muito mal, eu chorava quase todos os dias, eu não tinha vontade de fazer nada, estava sentindo muita apatia. Enfim, eu estava me sentindo muito derrotada, assim, na vida. Isso foi antes de começar a fazer lives aqui no TikTok, tá? Eu comecei a fazer lives em setembro do ano passado. Só que essa história aconteceu entre o começo e a metade do ano passado. Agora eu não vou lembrar ao certo o período. E aí chegou no fatídico domingo, né? Então, assim, é religiosamente todo domingo que eu faço esse momento de desenvolvimento mediúnico e espiritual. Então chegou no fatídico domingo, eu não estava com vontade nenhuma de ter esse momento, porque também são momentos onde eu busco me conectar com o nosso planeta também, então é como se eu enviasse energias positivas, digamos, para o nosso planeta, através, né, junto com os mentores. E eu, assim, eu estava péssima para fazer isso, né? Eu não queria, mas lá fui eu. E aí, eu lembro que antes de começar, porque eu faço algumas orações, né? Digamos assim, tem todo um ritual, uma ritualística ali que eu vou seguindo, né? Para que tudo isso aconteça. E aí eu lembro que eu falei assim para os meus mentores, para Jesus, Maria, enfim, eu falei assim, eu só queria me sentir amada hoje. Eu imploro, eu preciso sentir amor. E eu chorava. E beleza, assim, eu só tipo, super implorei para ser amada. E aí as coisas foram acontecendo. Então, eu entro num estado de transe, uma espécie, né, de transe. E aí eu fecho os olhos. E aí eu comecei a ter uma visão. Que foi quando começa, então, a história do amor incondicional. Como foi essa visão? Então, é uma visão na tela mental. Então, eu não vejo isso com os olhos físicos. Eu vejo isso passando na minha tela mental, tá? Eu comecei a entrar nesse transe com olhos fechados. E aí, apareceu na minha frente a minha versão criança de ali mais ou menos uns 3 anos de idade.
a Karina como se fosse eu, só que com uns 3, 4 anos. Ela apareceu para mim, ficou olhando para mim e eu fiquei olhando para ela. Aí ali eu já comecei a me emocionar, né? E aí eu me abaixei para ficar na mesma altura que ela. Eu peguei as mãozinhas dela, da minha criança, e do meu coração começou a sair um fio prateado, assim, um fio com uma luz prateada. Era um fio bem fininho, assim, tipo, bem fininho, que saía daqui. Ele, digamos assim, flutuava e ele foi se conectando com o coração da minha criança, de 3, 4 anos ali. E era um fio prateado que se conectou, né, do meu coração até o coraçãozinho dela. Tudo bem. Aí começou a sair amor de dentro do meu coração, passou por esse fio e como assim, é como se eu fosse alimentando essa criança, essa minha versão criança, com amor, através desse fio que nos conectava. E era tanto amor que saía do meu coração e que chegava nela, que ela começou, é como se a luz prateada expandisse. Então ela, a criança, começou a ficar iluminada. É como se transbordasse esse amor em todo o corpinho dela, assim. E foi um momento assim que eu fiquei muito emocionada, porque nesse momento vinha para mim que você é suficiente, você é autossuficiente, você não precisa implorar o amor de ninguém. Você já tem toda essa disponibilidade de amor dentro de você. Você é autossuficiente, entende? Você não precisa que ninguém te ame para se sentir amada. Porque você já é isso, você já é o amor. Então é como se os mentores estivessem me ensinando isso através dessa visão. E aí eu abracei muito a minha criança. Depois que ela estava assim, que ela tinha transbordado de amor, eu abracei muito ela. Eu chorava muito, muito, muito de gratidão. Eu sentia um amor assim que não tem palavras para descrever, porque foi um amor que eu havia sentido somente uma vez, que tinha sido na consagração da ayahuasca. Eu já consagrei uma vez, eu também quero contar essa história aqui. Mas eu havia sentido esse amor apenas uma vez. Então, nessa conexão, nessa meditação, enfim, nesse momento eu pude sentir isso de novo, só que partindo de mim, tipo, eu sou o amor. Só que, além disso, o que eu entendi dessa visão é que não é eu, Karina, que tenho essa disponibilidade de amor. Todos nós temos
habilidade, essa capacidade. Talvez o que a gente pode chamar, né? Todos nós temos essa centelha, somos uma centelha, somos uma essência. Então, eu acredito que por um breve momento ali, porque esse desenvolvimento mediúnico ali, ele tem duração de aproximadamente 1 hora, no máximo 1 hora e meia, assim. Durante esse momento, eu consegui acessar esse amor incondicional, pelo menos no que tange a nossa capacidade aqui da terceira dimensão. Então, eu pude ter esse vislumbre. Só que eu entendi que todos nós temos isso. Não é só eu, não é uma faculdade, uma característica de uma pessoa só. Não, todos nós temos essa capacidade de manifestar esse amor incondicional. E como eu falei, né, isso aconteceu entre o início do ano passado até a metade do ano passado, e depois eu também não consegui mais ter acesso. Eu não consegui mais acessar esse amor sublime, esse amor que, assim, não tem palavras para a gente descrever esse sentimento, porque ele é muito forte. E aí, depois que eu estava sentindo aquilo, eu chorava de gratidão, né? Pelos mentores terem me ensinado isso, terem me mostrado isso, que todos nós temos essa capacidade de manifestar o amor incondicional nas nossas vidas, mesmo estando aqui na 3D, o que a gente sabe que acaba, querendo ou não, limitando muito as nossas o modo como a gente vive, o modo como a gente conduz a nossa postura, né? Enfim, a gente tem muitas limitações aqui na matéria, mas ainda assim aqui na matéria a gente consegue manifestar o amor incondicional. E então eu estava ali abraçada com a minha criança interior, né? Com a minha criança ali de 3 anos, 4 anos. E aí a gente se soltou, ela veio aqui para o meu lado, e aí sim, eu comecei a visualizar o nosso planeta. Então é como se eu e ela, né, tivéssemos saído do planeta Terra e estivéssemos, faz de conta que aqui é o planeta Terra, tá? É como se nós estivéssemos aqui, eu e a minha criança, a gente estivesse olhando bem longe, então a Terra era, tipo, mais ou menos assim, proporcionalmente, né, falando, olhando para a Terra, e aí sim, esse amor que estava saindo do meu coração começou a se expandir, né, a minha criança ela já estava iluminada, então eu também comecei a me iluminar, é como se esse amor também estivesse transbordando através de mim, né, por mim, e aí sim, visualizando então o nosso planeta Terra, ela do meu ladinho, eu consegui, como se estivesse me dando apoio também, esse amor passava, né, do coração e também através das minhas mãos para o nosso planeta. E é como se muitas outras pessoas encarnadas e desencarnadas também fizessem esse movimento. Então, isso é uma coisa que eu sinto também durante as meditações, onde eu envio energias para o nosso planeta, de que não é uma coisa que eu faço sozinha, é uma coisa que é feito em grupo, que eu não conheço as outras pessoas, encarnadas ou desencarnadas, mas que isso é feito em conjunto. Bom dia, Má, seja bem-vinda! E
Então, nesse momento eu também estava muito emocionada. Esse foi um dia bem emocionante, assim. E chorava, né, de muita gratidão e buscando enviar todo o amor que eu tinha acessado para o nosso planeta. E aí, então, eu fui voltando aos poucos para a realidade, né? Eu me despedi da minha criança interior que estava ali comigo e fui voltando aos pouquinhos, fui aterrando, fui saindo desse estado meditativo, desse transe. E aí eu fiz a minha oração para finalizar, minha oração de agradecimento. E enfim, então eu já contei essa história, acho que umas 2 vezes, só que não com tanta riqueza de detalhes. E esse é o principal aprendizado, que todos nós conseguimos acessar esse amor incondicional e todos nós, principalmente todos nós, somos esse amor incondicional, só que a gente, assim, nós não sabemos disso, a grande maioria de nós não sabe que tem isso dentro de si, esse amor incondicional. Normalmente a gente acaba acessando mais os nossos instintos durante o dia a dia, a gente acaba acessando sentimentos de baixa vibração, tipo raiva, ódio, angústia, ansiedade, mas é como se tudo isso, todos esses sentimentos de baixa vibração, fossem uma ilusão, sabe? Porque o que é de verdade é o amor. O que é real é o amor. Então eu entendo que eu consegui nesse momento furar essa barreira, todas essas camadas de crenças, de medos, de sentimentos, né, de traumas que vêm de geração em geração. É como se eu tivesse conseguido furar essa barreira egóica, medrosa, superficial e tivesse acessado a essência, ou ao menos um vislumbre do que pode ser esse amor incondicional. Eu tenho as minhas dúvidas, porque nós, como humanidade, aqui na terceira dimensão, a gente tem ainda muitas limitações. Então, talvez esse amor incondicional seja ainda maior do que eu experimentei, entende? Talvez eu senti um gostinho só do amor incondicional. Um gostinho utilizando todas as minhas capacidades psíquicas, emocionais, intelectuais, mentais, né, emocionais, enfim, para ser da terceira dimensão para acessar isso. Então a gente precisa, né, um dos objetivos desse relato é justamente fazer com que as pessoas compreendam e entendam que isso é possível e que cada um de nós
carrega isso dentro de si. Então, só esse conhecimento de que você tem isso dentro de você já é o primeiro passo para poder acessar isso dentro de você. Eu me sinto muito grata, muito privilegiada por ter tido essa experiência. E eu me sinto também muito feliz de poder contar esse relato para vocês. Muito obrigada, Nihilo. Gratidão, eu vi que você compartilhou a nossa live. Muito, muito, muito obrigada. Desde quando eu era pequena, eu não sei se vocês já sentiram isso. Talvez, eu acredito que sim. Mas sabe quando você... Isso desde criança, tá? Eu olhava para os lados, eu via brigas, eu via violência, doenças, tristeza, raiva, né? Que a gente começa desde pequenininho a ter contato com isso. Desde criança a gente tem contato com violência, seja dentro de casa ou seja através das nossas experiências ao longo da vida e também através daquilo que a gente vai consumindo na TV, agora nas redes sociais, né? Quando eu nasci não tinha internet ainda, né? Então a gente assistia a TV. Através das músicas também que a gente consome. Então a gente vai tendo esse contato com a violência e com energias assim deletérias. Mas mesmo assim, desde criança, eu sempre... eu não sei explicar, mas eu sabia que existia algo diferente, que existia um mundo diferente. Um mundo que talvez as pessoas considerem utópico, um mundo onde não há mais violência, um mundo onde não há ódio, não há raiva, não há doenças. Então, é como se eu soubesse que já existisse um mundo assim, mas uma criança. Assim, nós adultos ainda mal e mal conseguimos elaborar os nossos sentimentos muitas vezes, não é mesmo? Imagina uma criança. E esse relato, né, depois de, sei lá, 30 e poucos anos, passando por esse relato, me deu a certeza de que sim, né? Ok, estamos lendo vários livros, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, Conectando-se com os Arcturianos, Expansão da Consciência, Violetas na Janela. Quantos livros que a gente já leu que confirmam a existência de mundos mais felizes? Então, tudo isso para mim, esses livros, tudo isso que a gente vem estudando ao longo dos meses já, né? Em conjunto com a minha prática pessoal, as experiências que eu venho tendo durante esses momentos de meditação e conexão com os mentores, só vem confirmar aquilo que a minha criança pequenininha já sabia. E além disso, para mim é uma grande alegria estar aqui porque eu estou me conectando com pessoas que também sentem isso. Que também sentem que existe algo melhor, um mundo mais feliz que nos aguarda.
pacientemente, até que nós possamos realizar os aprendizados que viemos realizar, para então acessar esses mundos mais felizes. Então, este é o relato. Eu vou aproveitar e eu não consigo ficar sem ler alguma coisinha para vocês, né? Às vezes eu até tento, mas eu não consigo. Eu preciso ler para vocês. É curtinho, tá? É bem curtinho, é uma mensagem. O título é A Frequência do Amor. É que eu achei que combinou tanto esse texto com o relato que eu senti que eu preciso ler. Então, o texto se chama A Frequência do Amor. É do livro Servir. Servir. Do Tiago Avelino, ele é um médium, pelo Espírito Pai Damião. Vou ler para vocês, é rapidinho. Quais são as formas e expressões do amor? Quem conhece apenas uma delas, ou seja, apenas uma forma, uma expressão do amor, ainda tem inúmeras outras para experimentar. A Terra é uma escola para aprender o amor. O amor vibra a uma frequência de 528 Hz, como a gente também já aprendeu no livro Expansão da Consciência. E são ondas que ressoam no corpo, reprogramam as células e abrem-nas para amar e receber amor. Então, quando a gente faz o exercício, né, a técnica da água abençoada, onde a gente imagina, né, a água que nós estamos tomando, que está nos nutrindo de amor, está nos nutrindo de paz, que todas as nossas células do corpo estão sendo beneficiadas com essa água, com esse amor, com essa gratidão, com essa paz. Todo o seu ser se beneficia. Veja, tudo é intenção. A gente está tomando água todo o tempo. A gente está se alimentando o tempo inteiro. Então, um dos exercícios que a gente pode colocar no nosso dia a dia é: quando você está se nutrindo, quando você está se alimentando, quando você está tomando água, pense nos benefícios daquele alimento no teu corpo, pense nos benefícios daquele líquido, daquela água no teu corpo físico, no teu corpo mental, no teu corpo emocional e também no teu corpo espiritual. Então, o amor, ele vai além de palavras ou textos. É uma vibração que permeia todo o ser, ativando processos de autocura e conectando o corpo físico com os campos vibracionais da consciência.
Estar em sintonia com a frequência do amor significa acolher as suas próprias inquietudes. Acolher. Lembra? Integrar. Eu integro as minhas sombras. E liberar, então, estar em sintonia com a frequência do amor significa acolher as suas próprias inquietudes e liberar os outros, né, as outras pessoas, das expectativas de perfeição. Eu libero o outro. E eu me libero de ter que alcançar as expectativas que eu tenho sobre mim relacionadas à perfeição e que o outro tem sobre mim relacionadas à perfeição. E eu também libero essas pessoas de alcançarem as expectativas que eu tenho em relação a elas. Entende? O amor liberta, transforma e ilumina o caminho das mais diversas pessoas ao seu redor. O amor se manifesta como um jardim de flores pelo qual você passa, deixando boas vibrações para quem vem depois, deixando o seu perfume, né, para quem vem depois. Inclusive, a gente aprendeu já esse ano que 2026 é o ano da semeadura, é um ano 1. Tudo aquilo que a gente semear e cultivar, poderemos colher os frutos no ano 8, que é o ano da colheita. Então, buscar essa reflexão do que estou semeando hoje, do que estou cultivando hoje. É como se a nossa vida fosse esse jardim. Como eu cuido do meu jardim? Eu contemplo o meu jardim? Eu estou contemplando o meu jardim? Eu estou cultivando, adubando, amando o processo? Eu estou olhando esse jardim crescendo, eu estou olhando, né, para tudo aquilo que todo o trabalho que foi feito, eu estou olhando para esse trabalho com gratidão. Assim como os outros prepararam um caminho para você, no caso, quantas pessoas que abriram caminhos aqui para a gente, né? Então, para que a gente pudesse estar tendo essa conexão agora. A gente pode pensar, Jesus abriu caminho, Sócrates e Platão abriram caminho para Jesus. Depois, né, a doutrina espírita veio abrindo caminhos com relação ao mundo espiritual, ao mundo invisível, ou seja, quando a gente desencarna, não acabou ali. Existe algo mais, algo que está por trás. Então, quantas pessoas foram abrindo os caminhos para que nós pudéssemos estar aqui hoje, tendo essa conexão? Tecnologias que foram abrindo o caminho para a gente. Ale, bom dia, seja bem-vindo. Então, assim como outros prepararam o caminho para você, você também melhora o caminho para os que virão.
em um ciclo colaborativo. Assim como, por exemplo, a gente até pode conectar essa informação com o livro que nós estamos estudando ao meio-dia, com os ensinamentos que os arcturianos estão nos passando, esses irmãos que estão na quinta dimensão. Gratidão, gratidão, Ale! Nesse ciclo colaborativo. Esse sistema colaborativo permite que as almas se encontrem e se reconheçam em jornadas encarnatórias. Em um planeta como a Terra, coexistem inúmeras dimensões e faixas vibracionais, onde seres se conectam por afinidade. Nós nos conectamos com as outras pessoas por afinidade. Ah, mas essa pessoa não tem nada a ver comigo. Tem alguma coisa que talvez você não tenha conseguido enxergar em si, mas que te conecta com ela. Quando você sente uma conexão instantânea com alguém, eis um reencontro de almas irmãs, partes de uma mesma origem. Gratidão, gratidão, Ale. Bem-aventuradas são as pessoas que observam e colaboram com essas almas afins, abrindo portas para um propósito de vida mais claro. Como saber se está no caminho certo? Como que eu sei se eu estou no caminho certo ou não? A gente se faz muito essa pergunta ao longo das nossas vidas, né? Eu já fiz demais, assim, eu fiz muitas vezes essa pergunta. E ele responde aqui: se o que você faz traz alegria, traz paz e leveza, você está seguindo a sua bússola interna, alinhado com o seu propósito. Isso é muito importante. A gente buscar ouvir o nosso coração, a nossa alma. Realmente, ser honesto e honesta consigo mesmo. Buscar ser ético consigo mesmo. Porque quando a gente é ético com nós mesmos, a gente estende isso para as outras pessoas também. Quando nós nos permitimos ser honestos com o nosso próprio ser, com o nosso próprio viver, com o nosso próprio querer, a gente estende, a gente amplia isso ao nosso redor. A gente reverbera. A vida pode oferecer uma jornada grandiosa quando se vivenciam valores morais e espirituais com autenticidade. Esse alinhamento permite que você compreenda o seu papel no universo e contribua para a evolução do planeta. As escolhas e o livre-arbítrio determinam as ressonâncias espirituais. Então, as escolhas que você tem e o seu livre-arbítrio determinam as ressonâncias espirituais. Ressonâncias essas que podem ser de baixa vibração ou de alta vibração. Elas estão interligadas.
Bom dia, amigo Márcio. Gratidão, seja muito bem-vindo. Por isso, escolhas inconscientes são uma perda de tempo. Esse piloto automático, que é o que justamente a gente tenta buscar, sair do piloto automático. Bom dia, Jorge. Colocar cada vez mais consciência e responsabilidade, autorresponsabilidade nas escolhas que temos ao longo do nosso caminhar. Ai, gratidão, Márcio. Muito obrigada, de verdade. Ontem o nosso canal lá no YouTube completou 3 anos. E eu tô muito feliz, muito feliz de verdade. Por estar tendo, né, essa oportunidade de realizar esse trabalho, de poder passar mensagens, né, mensagens positivas, mensagens de amor, mensagens para elevar o nosso espírito. Então, estejamos presentes em nós mesmos. Esteja atento, atenta ao seu mundo interior. Esteja presente em si mesmo. Evitando viver como zumbis presos no passado. Esse é um erro comum. Viver no passado, né? É importante virar a página, aprendendo sim com o passado, mas vivendo no agora. O agora é o que existe, é esse momento. Uma coisa que o Léo do Quanticalidade ele fala, né? Faça meditações e esteja presente, faça uma coisa de cada vez, para que você esteja presente naquele momento. Para que você esteja consciente e 100% presente naquele momento. Todos os teus corpos ali, o mental, o emocional, o espiritual, estejam naquele momento. Porque aquele momento é a sua vida, esse momento é a sua vida. No Sinédrio, frente aos líderes religiosos da sua época, Jesus lhes ensinou que o corpo humano está conectado com os campos planetários e estelares e que as células reagem aos pensamentos. As células reagem aos pensamentos. Lembra do estudo da água? A gente tem uma live só explicando o estudo da água que foi feito. Numa garrafa, o cientista foi lá, encheu ela com água e colocou ali várias palavras negativas. E na outra garrafa ele colocou várias palavras positivas. E depois ele foi analisar as moléculas de água dessas duas garrafas. E ele notou uma diferença discrepante entre as moléculas dessas águas. As moléculas de água da garrafa com palavras negativas estavam sem vida, estavam deformadas. E as moléculas de água da garrafa com palavras positivas estavam brilhantes, elas pareciam flocos de neve, sabe assim, elas tinham desenhos, elas formaram um desenho lindo.
Jesus destacou também que não é com os olhos físicos que se compreende a espiritualidade, mas com a alma e o coração, que o autoconhecimento espiritual vem de uma conexão interna e intensa com Deus. Ele enfatizou a importância de ver além das aparências físicas para acessar a sabedoria divina. Permita-se transformar diariamente. A vida é plena e infinita através do amor ágape de Jesus. Olhe para o passado com amor e perdoe-se para se libertar do autoflagelo. Perdoe-se para se libertar do autoflagelo, da culpa. Seja gentil consigo mesmo, reconhecendo que você sempre fez o melhor possível. Jesus ensinou a Maria a enfrentar os desafios com coragem e esperança, mostrando que até as maiores dores podem ser superadas com amor e fé. Jesus lhe diz: onde desabrochar uma flor, estarei contigo, serei o caule e você o desabrochar das flores. Serei o esteio e você a luz. Mulher, segue a tua jornada, pois estará em mim e eu estarei em ti. Assim, ele ressaltou a importância de continuar a jornada com força, sem deixar que a matéria corrompa a consciência. Ensinou isso não só a mãe e mestra Maria, mas a quem cruzou o seu caminho. Aprendeu consigo mesmo ao se afastar de discípulos e seguidores para se ver na própria presença e compreender a sua jornada. Tem um livro muito bom que se chama As Cartas de Cristo, em que ele relata essa jornada, onde ele esteve sozinho. Façamos também a diferença na vida das pessoas, deixando sementes de amor e compaixão por onde passarmos. Assim, contribuiremos para a unidade universal e o crescimento espiritual de todos. Cultivemos um espírito de amor incondicional, inspirado pela consciência crística e a essência de Maria. Com isso, nunca estaremos sozinhos. Então, foi justamente isso também que eu acabei sentindo durante a meditação, que eu comecei a meditação me sentindo extremamente sozinha, implorando por amor, pois eu estava devastada, sem forças, e durante essa meditação, essa visão foi me mostrado justamente o oposto, de que eu era autossuficiente, de que todos nós somos, na verdade, mas que ao mesmo tempo todos nós, ao sermos autossuficientes, também somos amados uns pelos outros, em sua pureza. Obrigada, Xavier.
Seja bem-vindo. Isso, o Jorge falou, nós somos os criadores. Então, eu tive muito essa sensação de conexão com o amor incondicional que a gente conhece também como Jesus, como Maria. E então, assim, quando eu sei que muitas pessoas têm depressão, eu sei que muitas pessoas estão vivendo momentos muito difíceis em suas vidas, e que fazem terapia com psicólogos, psiquiatras, fazem também terapias holísticas, né, alternativas. Mas tem uma coisa que sempre me ajuda, principalmente quando a minha energia cai ou a minha fé diminui ou fica tudo nublado, fica tudo cinzento. Quando a gente pede assim do fundo do coração, do fundo da nossa alma, nós somos atendidos. Nós somos atendidos. A espiritualidade ela é muito, muito benevolente. E isso, Jorge, o universo conspira a nosso favor. O universo ele nos apoia incondicionalmente, ele nos apoia, ele apoia as nossas crenças incondicionalmente. Então, se eu escolho ter um sistema de crenças negativas a meu respeito, a respeito do outro, a respeito do mundo, é isso que eu verei manifestado aqui na minha realidade em 3D. Porque o universo está apoiando essas minhas crenças. Se eu entendo que, opa, eu posso escolher, eu tenho livre arbítrio para escolher outros tipos de crenças que sirvam à minha felicidade, que sirvam à paz, que sirvam à alegria, tudo isso também começa a se reorganizar. E é isso que eu vou começar a enxergar. Mais belezas, mais saúde, mais pessoas felizes, pessoas que estão nessa mesma busca, nessa mesma caminhada, pessoas que querem crescer. É isso que eu vou começar a ver. E manifestar. Como você bem falou, né? Nós somos os co-criadores. Então a gente pode escolher, claro, até certo ponto, aquilo que queremos manifestar. Então, obrigada, Maguite! Muito obrigada, muito obrigada. Então, aqui nesse planeta, a gente tem ali, né, esse livre-arbítrio, ele é meio limitado, porque nós também não temos lá uma grande consciência desenvolvida. É o que a gente busca trabalhar aqui.
A partir do momento que a gente vai expandindo a nossa consciência, a gente amplia as nossas percepções, entende que podemos fazer escolhas diferentes. Com isso também vem mais responsabilidade sobre aquilo que fazemos. Então a gente vai encerrar a nossa live, a nossa primeira live de relatos de expansão de consciência. Eu agradeço a todos que estiveram presentes, agradeço ao apoio, aos comentários, às curtidas, aos compartilhamentos. A gente teve 5 compartilhamentos. Muita gratidão. Caso alguém tenha algum relato que seja, né, que ache interessante, que gostaria de compartilhar, para a gente ir contando também aqui ao longo das próximas semanas, fica super à vontade. Pode me escrever no privado, que eu vou... Aí a gente vai compartilhando esses relatos também, tá bom? Muito obrigada. Ao meio-dia a gente tem live de estudos, como sempre. Então, ao meio-dia a gente vai retomar o estudo do livro Conectando-se com os Arcturianos. Um beijo, gratidão novamente, que tenhamos uma semana muito abençoada, muito feliz, muito leve, pacífica. E até depois. Tchau, tchau.